Antropologia teológica, homem no hebraico. O termo hebraico que se traduz por homem é Adão, como pode ser visto na seguinte referência. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, com a palavra hebraica que está ali, Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, o termo homem, ele é tradução de Adão. O mesmo aparece em Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem, à sua imagem. Em Gênesis 2, 5, né, quando Deus planta todas as árvores do campo, e é dito que não havia homem para lavrar a terra. Em Gênesis 2,7, que diz, formou o Senhor Deus o Adão do pó da terra. Em Gênesis 2,8, plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente e pôs ali o homem, o Adão. Então, esse termo Adão, ele se traduz normalmente por homem. O termo hebraico is pode ser traduzido por homem ou varão. Então, em Gênesis 2,4, está escrito, portanto, deixará em hebraico o is, ou seja, o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. No grego, bom, nós vimos que principalmente é o termo antropos, né, que eles utilizavam, que se traduz normalmente por homem, que pode ser traduzido também ou até melhor por humanidade, que aqui está fazendo distinção entre animal, homem e deuses, no conceito grego, né? Os divinos, os humanos e os animais. Lembrando também que a ciência ela divide a natureza entre os minerais, os vegetais e os animais. Nesse sentido, o animal, o homem é um animal, porque nesse sentido, ou você é um mineral, ou você está vegetal, está vegetando, ou você é animado, você tem movimentos. Mas também se falava dos animais, aí num outro sentido, para se referir a seres inferiores, que não têm a capacidade de aprendizado, né, a capacidade de construir coisas como o homem. No grego, além do termo antropos, temos também o termo aner, que pode ser traduzido por homem ou marido, né? E o termo aner, ele se aplica assim a comportamento, né? Então, se você chegar para uma pessoa, tenha comportamento de homem, né? Ou seja, na hora de enfrentar as dificuldades, enfrente as dificuldades como homem. Então, para esse tipo de comportamento de homem, usava-se o termo aner. Ele aparece nas seguintes referências. Mateus 14, 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens. Tradução desse termo grego aner. Também em 1 Timóteo 3,2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aner, ou seja, marido de uma só mulher. Então ele pode ser traduzido como homem ou marido. Outro termo interessante em grego é andra, que se traduz por homem ou varão. Em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui está falando, usando até esse termo que se traduz por homem ou varão, homem perfeito ou varão perfeito, aí descrevendo o desenvolvimento espiritual. Chegar a ser homem perfeito significa nós recebermos um corpo incorruptível para servirmos a Deus eternamente. Esse mesmo texto de Efésios 4,13, ele traduz assim, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito,
enquanto a versão corrigida traduziu como varão perfeito, né? Do termo andra deriva o termo andrizeste, que pode ser traduzido por ter atitude do homem ou portar-se varonilmente. 1 Coríntios 16:13, ele diz: vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E esse mesmo texto, na versão King James, KJV, significa King James Version, versão King James. Vigiai e permanecei firmes na fé, andai como homens, mostrai-vos fortes, né? Ou seja, aqui está, andai como homens. Então é interessante também, porque o homem, ele é descrito como a coroa da criação, ou como líder da criação. O termo Adão, ele tem exatamente uma raiz também que traz esse significado, né? Aquele que vai liderar. Bom, e o homem, ele é de fato a coroa da criação, porque de tudo que Deus criou, nós vemos que Deus deixou o homem por último. Claro, o homem, aqui estou falando de humanidade, o homem e a mulher, né? Deixou por último, e ao homem ele deu exatamente essa capacidade especial de liderar, de cuidar de toda a criação de Deus. Então essa capacidade que o homem tem de examinar, de aprender, né, e criar situações para solucionar problemas, isso aí só o homem tem, né? A distância do homem para o animal, ainda que o evolucionismo queira argumentar que nós nos parecemos com o macaco, isso não existe, né? É muito diferente o DNA. Eles falam que o DNA do homem é semelhante do macaco. Até hoje o homem conseguiu distinguir só 5% do DNA. Falta muita coisa para eles poderem entender. E mesmo o que é o homem e o que é o macaco, existe uma distância muito grande, uma capacidade de construir muito grande, que teria que ter intervalos nessa evolução de tantas coincidências, né? E também é falado que o homem, ele não é mais a coroa da criação. Eu considero que o homem continua sendo a coroa da criação. Agora, por que se fala que o homem não é mais a coroa da criação? Eles dizem que o antropocentrismo, ou seja, aquela teoria de que o homem era o centro de tudo, ela caiu quando eles chegaram à conclusão que a Terra não é o centro do universo. A princípio pensaram que era o Sol, depois ficaram sabendo que nem o Sol. Hoje ninguém sabe onde é o centro do universo, né? Então, ok, centro físico nós não temos como saber, nem a Terra, nem o Sol, nem se a Via Láctea está, nós não temos como saber. Mas, por outro lado, nós observamos que o único planeta onde existe vida conhecida, que é o planeta Terra, você compara o homem com todas as outras vidas que existem aqui, animais, né, vegetais, tudo que você percebe, você verifica que o homem, ele está muito além de todas aquelas raças inferiores. Existe uma distância muito grande que, no meu entender, e a ciência não consegue, claro, nem pequenas evidências sobre isso, no meu entender, não tem como um animal ele chegar ao status de homem. E por um lado, podemos até dizer que a ciência já negou isso, já que Francis Collins, o homem que dirigiu o projeto Genoma, de estudo do DNA, ele disse que o DNA ele não muda. O DNA ele tem partes fixas, né? Então, vamos dizer, o macaco ele vai ser sempre macaco. O rinoceronte vai ser sempre rinoceronte. Ou seja, o estudo de DNA, ele, na verdade, demonstra que o homem, ele não tem como ser processo da evolução. Tanto que os estudos de DNA fez com que o maior ateu do século XX abandonasse a crença dele. Anthony Flew abandonou porque ele viu pelo estudo de DNA que o homem não tem como ser processo de uma evolução aleatória.